Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar aqui. Um ano e pouquinho, né, que a igreja está organizada. Nós tivemos aqui o ano passado, em novembro, foi isso? Um ano e pouquinho, isso é novembro de 2022, não no ano passado.
auxiliando na organização da igreja. Uma alegria grande para nós que vivemos a história da igreja desde o começo. E maior alegria ainda ver que tem muita gente aqui que eu nunca vi. Porque em um ano é sinal que a igreja tem crescido, Deus tem abençoado, Deus tem trabalhado na vida dessa igreja. E é uma alegria muito grande poder ver o reino do Senhor crescendo. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós leremos dos versículos 16 até o versículo 10 do capítulo 5. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas das que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença para solicitar, para pedir a Tua iluminação, a Tua instrução nessa manhã, Pai. Usa este Teu servo como um instrumento nas Tuas mãos, que as palavras ditas aqui sejam para edificação da Tua igreja e fala aos corações, coloca-nos com os nossos corações atentos e dispostos a ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de entrar propriamente no nosso texto, a gente precisa entender um pouquinho do contexto no qual essa passagem está escrita. Afinal, o versículo 16 começa com um por isso. Se tem um por isso, a gente tem que entender qual é esse motivo, isso que Paulo fala aqui, né? Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, ele havia passado por uma situação tanto quanto difícil, porque algumas pessoas estavam questionando a sua autoridade enquanto apóstolo. Ele havia ficado triste por causa disso, por causa desses questionamentos. Então, durante toda a carta, ele começa a dar algumas explicações, algumas justificativas. Então, no capítulo 4, nos primeiros 6 versículos, ele vai primeiro explicar a causa do seu aparente fracasso na pregação do Evangelho. Uma das questões levantadas pelos falsos mestres na igreja de Corinto era que uma pessoa que não era recebida pelo seu próprio povo não poderia trazer uma mensagem verdadeira. Paulo, ao chegar nas cidades, ele pregava primeiro nas sinagogas aos judeus e praticamente em todas as vezes ele era rejeitado pelos judeus e depois ele ia pregar aos gentios. E justamente essa rejeição que Paulo sofria era utilizada pelos falsos mestres como um dos argumentos para dizer que ele não tinha autoridade apostólica vinda de Deus. E lá no versículo 4, ele fala que o motivo pelo qual essas pessoas não ouviam a mensagem do Evangelho era porque o próprio Deus deste século havia cegado o entendimento deles.
Na sequência, no texto que nós lemos na liturgia, dos versículos de 7 a 15, ele vai explicar então o propósito e a causa dos seus sofrimentos. Outra questão que era levantada pelos falsos mestres era que alguém que sofria tanto quanto Paulo sofria não podia ser de Deus. Algo parecido com o que nós ouvimos hoje, né? Crente não pode sofrer. Se a gente olhar para a história da vida de Paulo, Paulo foi apedrejado, foi preso, ele foi espancado em público diversas vezes, ele é expulso das cidades. Não era um homem rico, muito pelo contrário. Apesar de ele trabalhar com as suas tendas, confeccionando suas tendas, ele muitas vezes dependia da caridade da igreja para que ele pudesse sobreviver, e ele vivia fugindo dos seus perseguidores. Então eles diziam, uma pessoa que sofre dessa forma não é de Deus. Deus não permitiria jamais que um servo seu sofresse dessa maneira. Então, no versículo 7, do que nós lemos na liturgia, ele vai justificar o sofrimento dele, comparando a vida dele com um vaso de barro. Ele entende que ele carrega dentro de si um tesouro, que é o Evangelho, a verdade do Evangelho revelada por Cristo Jesus, a qual ele tinha aprendido do próprio Cristo. Então, esse tesouro que ele carregava em seu corpo precisava ser divulgado para as pessoas. Então, ele compara que o sofrimento dele como a de um vaso que estava sendo quebrado para que o Evangelho de Cristo pudesse avançar e ser levado a todas as pessoas. Então, ele entende que o sofrimento dele fazia com que ele permanecesse humilde e não que ele se ensoberbesse diante de algum tipo de glória ou de algum tipo de elogio vindo da parte de outras pessoas. Por isso que ele diz que, no versículo 7, que esse evangelho, esse tesouro, é a excelência do poder, para que a excelência do poder de Deus seja visto, e não a excelência do seu poder. Tanto que nos versos 10 e 11, então, ele chega a essa conclusão de que ele precisa ser quebrado para se manter humilde. Então é diante desse entendimento, que ele entende que o sofrimento dele tem uma importância para que abençoasse toda a igreja, é que ele vai explicar para a igreja como ele age, como ele se comporta diante de tanto sofrimento pelo qual ele passou. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nesta manhã, como estava no título da nossa mensagem, o tema da nossa mensagem é como agir diante do sofrimento. Então a gente vai ter o exemplo de Paulo, um dos cristãos que mais sofreu na história, para que nós possamos tomar as mesmas atitudes que ele tomou diante dos nossos sofrimentos. Tá? Então a primeira atitude que Paulo tem diante do sofrimento é que ele não desanima. Nos versículos 16 a 18 do capítulo 4, ele vai então dizer que por isso, por causa do que eu acabei de explicar, por causa de tudo aquilo que ele havia entendido, é que ele não desanima. Porque o sofrimento dele era útil para que as pessoas recebessem a pregação do Evangelho. Ele diz que, por mais que o corpo exterior se corrompa, o corpo interior se renova de dia em dia. Corromper aqui é a mesma coisa que deteriorar. Então, nossos corpos, eles obviamente, por natureza, independente de sofrimento, ele já está se deteriorando. Com o sofrimento, muitas vezes, essa deteriorização ela é maior, ela acaba sendo acelerada muitas vezes. E Paulo diz que enquanto isso acontece, o homem interior, aquelas coisas que se referem a Deus, ela está amadurecendo. Isso deveria ser uma verdade na vida de qualquer cristão, irmãos. Conforme nós vamos amadurecendo, envelhecendo, crescendo, nós deveremos amadurecer espiritualmente. Então, essa é uma verdade que Paulo diz. Conforme ele sofre, conforme o tempo passa, o corpo interior, todas aquelas coisas que se referem ao seu relacionamento com Deus, está amadurecendo. E como é então que Paulo conseguia essa renovação? Já que ele sabia dessa verdade, que conforme o corpo se deteriora, o espírito amadurece, como ele consegue essa renovação? Nos versículos 17 e 18, ele faz então uma comparação entre a tribulação que ele estava vivendo com a glória eterna que o esperava. Ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Mas como que um homem como Paulo, que sofreu tudo o que nós já dissemos aqui, pode chamar o seu sofrimento de leve e momentâneo?
Será que nós conseguiríamos, ao sermos apedrejados, ao sermos perseguidos, espancados, caluniados, dizermos que estamos passando por uma leve e momentânea tribulação? Paulo faz isso justamente pela comparação que ele faz aqui. Ele não olha para as coisas que estão acontecendo na vida dele. Ele olha para aquilo que o espera na glória eterna. Ele compara o mundo caído com a eternidade. Por isso que no verso 18 ele diz que não olha para aquelas coisas que ele vê, mas para as coisas que não vê. O que a gente vê é temporário. O que nós não vemos são as promessas eternas de vida eterna. Quando nós nos deparamos com sofrimentos na nossa vida, a gente costuma olhar para algum problema de saúde, para algum problema financeiro, para algum problema de emprego, mas nós precisamos estar olhando sempre para aquelas promessas invisíveis, mas para as promessas fiéis que Deus faz. Nós vimos na liturgia, né, também nos textos que nós lemos, lá o texto de Romanos, texto muito conhecido, mas que às vezes a gente fica somente no primeiro versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós achamos que o bem é aquilo que nós entendemos como bem, mas nós não podemos jamais olhar para esse texto sem ver o seu complemento, que ele diz que o bem daqueles que amam a Deus é ter o seu caráter formado à imagem de Cristo. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Formar Cristo em cada um de nós. Então, se para que Cristo seja formado em nós, nós precisássemos e precisarmos passar por algum tipo de sofrimento, nós iremos passar, mas sempre lembrando que nós devemos olhar para a promessa de Cristo, para a promessa de Deus para as nossas vidas, que é termos Cristo formado em nós. Deus quer moldar o nosso homem interior, formando o caráter de Cristo em nós. Então, muitas vezes nós oramos para que Deus tire o sofrimento de nós. Claro, ninguém gosta de sofrer, ninguém tem prazer, nós não fomos criados para sofrer. O sofrimento, infelizmente, ele é consequência do pecado. Mas o que nós precisamos, na verdade, é mudar a perspectiva diante do sofrimento. Precisamos deixar de olhar para as coisas aqui na terra, para aquilo que nós estamos vendo, e olhar para aquelas promessas que Deus fez para nós. Porque ao contrário do que muitas religiões pregam por aí, Deus não prometeu que nós não sofreríamos nessa terra. Muito pelo contrário. Lá em Atos 14, 22, por exemplo, é dito que é através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino dos céus. E em João 16, 33, o texto mais conhecido, diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Então Deus não promete de forma alguma que nós, só por sermos cristãos, seríamos livres de sofrimento. Portanto, meus irmãos, essa é uma perspectiva que nós não podemos deixar nunca de lado quando passamos por um sofrimento. Seja qual for o sofrimento que você esteja passando, não podemos desanimar. Faça como Paulo, não desanime, porque Deus está formando o caráter de Cristo em você. Deus está ajudando você a mudar a sua perspectiva, a deixar de olhar somente para essas coisas que nós enxergamos aqui nessa terra. Deus está santificando o seu homem interior. Então é por isso que nós temos que lembrar sempre do que importa. O que importa para Deus não é o seu conforto, não é o seu bem-estar, não é a sua falta de sofrimento. O que importa para Deus é que você seja mais parecido com Cristo. E se para isso for preciso que Ele te quebre, como fez com Paulo, que Ele quebre o vaso de barro, Ele vai fazer. E nós temos que glorificar a Deus, agradecer a Deus por isso, mudando a nossa perspectiva de pensar que apenas as coisas nessa terra é que são o fim das nossas vidas. A segunda atitude que Paulo tem diante do sofrimento é que ele anseia pela ressurreição. Nos versículos 1 a 5 do capítulo 5, Paulo começa dizendo que sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, saber que o estado da ressurreição era infinitamente melhor do que esse estado ao qual nós estamos fadados aqui, é muito melhor do que o atual. Olha a comparação que Paulo faz.
Ele compara o nosso corpo hoje, esse estado que nós estamos hoje, com um tabernáculo. O que é um tabernáculo, irmãos? Os irmãos que lembram lá do Antigo Testamento. Basicamente, é uma casa feita de pau e pano. É uma tenda. Ele diz que o nosso corpo é comparado a isso. Quando o nosso corpo da ressurreição, aquele que nós esperamos alcançar após a volta de Cristo, ele compara com um edifício. Só essa figura já deveria ser suficiente para nós entendermos o quanto nós devemos ansiar por essa ressurreição. Ele diz no versículo 2 que enquanto ele anseia, ele geme por essa nova habitação, ele sofre, é normal o sofrimento, porque o sofrimento faz parte da nossa vida por causa do pecado. Não é somente nós que gememos, não é só o nosso corpo que sofre, esperando a ressurreição, esperando a redenção que será feita por Cristo. O texto bíblico diz que a própria criação geme aguardando a expectativa da redenção. Se toda a criação sofre aguardando a redenção, nós também não estaremos livres disso. Então Paulo, ele diz que ele anseia por essa ressurreição. Ele está sempre olhando pelo corpo glorificado que ele vai receber quando Cristo retornar e ressuscitar a todos que aceitaram a ele como Salvador. Mas Paulo diz que existe uma condição para essa ressurreição. Ele diz no versículo 3 que se todavia formos achados vestidos e não nus. O que ele quer dizer aqui? Vestido é vestido com a justiça de Cristo. A única forma de nós termos a certeza dessa ressurreição, com esse edifício tão belo que será o nosso corpo, é se nós estivermos revestidos da justiça de Cristo. As nossas obras, a nossa justiça própria nunca será capaz de conquistar algo diante de Deus. Por isso que ele diz que nós devemos estar achados vestidos e não nus. Nu é aquele que está sem Cristo, aquele que está perdido nos seus pecados. E essa figura de vestido não é uma figura nova, né? Não é só Paulo que usa aqui. Se os irmãos lembrarem, lá na parábola das bodas, né? Aquele noivo, ele convida todas as pessoas, ele sai convidando várias pessoas para o seu casamento, mas aí, na hora da festa, é encontrado um homem lá, que não estava com as suas vestes nupciais. E o que acontece com aquele homem? Ele é lançado nas trevas, num local onde só há choro e ranger de dentes. Ali é uma figura do que Paulo fala aqui, exatamente do que é estar vestido da justiça de Cristo. Então, a única forma de termos essa certeza dessa ressurreição é que nós estejamos firmados unicamente na justiça de Cristo e lavados pelo seu sangue. Então, no verso 4, Paulo vai explicar que ansiar por essa ressurreição, ansiar pelo novo corpo, não é desejar a morte. Alguns podem dizer assim, então, já que eu quero tanto essa ressurreição, então é bom que eu morra logo, né? Eu vou logo me matar. Até alguns podem dizer que Paulo defende o suicídio. Mas no verso 4 ele vai dizer que não é isso. Ele diz assim: na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. O que Paulo quer é conhecer a glória preparada por Deus. Ele mostra que, comparado com a glória que está por vir, a vida eterna, a vida aqui, não pode ser o foco principal. Então não é que ele quer, quando ele diz não por querermos estar despidos, não porque eu quero morrer, mas quando eu olho, quando eu comparo a glória que está por vir, não tem como eu não ansiar por essa ressurreição. Não tem como eu amar tanto as coisas desse mundo, sendo que o que me espera é algo infinitamente melhor. Então no verso 5, ele diz que foi o próprio Deus quem preparou o crente para viver nessa expectativa. Então se nós ainda não vivemos nessa expectativa, nós precisamos orar pedindo a Deus para nos auxiliar a viver dessa forma. Quando ele diz que Deus nos deu o penhor do Espírito, ele quer dizer que Deus nos deu a garantia do seu Espírito Santo. Penhor aqui é a mesma coisa que garantia, né? Que é aquele que já precisou colocar alguma coisa na penhora do banco, né? Sabe o que significa. Algo que você deixa como garantia. E o que Deus fez é deixar o seu Espírito Santo habitando em nossos corações
como garantia. É esse Espírito que nos garante que nós seremos ressuscitados. Ele nos dá a certeza de que nós também receberemos um novo corpo. E é por isso que nós podemos ansiar por isso, porque Deus nos preparou, deixando o seu Espírito Santo como garantia. Então, a nossa expectativa, irmãos, deve ser ansiar, deve ser desejar verdadeiramente a ressurreição. Porque todo sofrimento aqui na terra, ele é leve, ele é momentâneo, quando nós o comparamos com a glória que nos espera. Por isso que nós devemos ansiar, sempre colocando numa balança o peso da nossa tribulação e o peso da glória que nos espera. Se nós conseguirmos mudar essa perspectiva, nós conseguimos ver que o peso da glória que nós temos nos esperando é infinitamente melhor e maior. Cristo venceu a morte, ele está vivo ao lado de Deus, e assim como ele, nós também receberemos aquele corpo glorificado. O mesmo corpo que nosso Salvador recebeu, nós iremos receber. Um corpo livre de sofrimento, um corpo livre de dor, um corpo ao qual nós passaremos a eternidade ao lado do nosso Senhor. Infelizmente, irmãos, é triste quando nós olhamos para alguns cristãos que vivem tão apegados às coisas desse mundo que o seu sofrimento acaba fazendo parecer que não existe mais esperança na vida. O foco do sofrimento de muitos de nós, muitas vezes, ele fica tão concentrado naquele momento ao qual nós estamos passando que nós perdemos de vista aquilo que nos espera. Então, Paulo está mostrando e nos ensinando aqui que o que nós precisamos, por mais difícil que seja, óbvio, não é fácil, né, passar por um sofrimento, de repente uma doença, a perda de um ente querido. Mas Paulo nos diz que nós precisamos, diante do sofrimento, parar de olhar exclusivamente para aquilo que nós estamos passando e ampliar a nossa expectativa e olhar para aquilo que nos espera. Ao invés de fazer com que aquele momento de sofrimento pareça algo gigantesco de ti, lembre-se que o que é grande, o que é gigante, é a promessa que Deus tem para a sua vida. Então, alguns de nós têm medo da morte, né? Então, nossa, não sei o que me espera na morte. Outros de nós acham que tem muita coisa para fazer antes de morrer. Não, não tenho medo de morrer, não. Eu quero morrer, eu quero ir morar com Deus, mas um dia. Deixa meu filho crescer, deixa eu ver meus netos. Será que esse tipo de atitude, de pensamento, são pensamentos de quem anseia pela ressurreição? Olhe para a sua vida e reflita. Você tem ansiado verdadeiramente pela ressurreição? O seu sofrimento tem sido leve e momentâneo? Ou parece que ele nunca vai acabar? Reflita sobre qual motivo ele parece que nunca vai acabar. Talvez porque a sua perspectiva, o seu foco esteja no local errado. A terceira atitude que Paulo nos ensina que ele tem diante do sofrimento é que ele sempre tem bom ânimo. Não é só que ele não desanima, porque existe uma diferença entre você dizer, não, eu não vou desanimar, eu vou aqui, estou lutando, eu estou passando, eu vou passar por isso, sem desanimar. Mas ele não só desanima, ele tem bom ânimo, ele está alegre diante do sofrimento. Ele diz no versículo 6, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não por vista. Ausente do Senhor é saber que em caso de morte, ele estará imediatamente na presença de Deus e de Cristo. Ele diz que enquanto nós estamos aqui nesse corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Mas quando eu morrer, o encontro com Cristo será imediato. É isso que traz bom ânimo para Paulo. É isso que faz com que ele saiba que, mesmo diante do sofrimento, e a pior consequência do sofrimento, qual que poderia ser para nós humanos? A morte. Ele diz que, mesmo em caso de morte, ele estará imediatamente com Cristo. A gente muitas vezes ouve pessoas consolando outras pessoas, dizendo que tudo vai ficar bem, que tudo vai passar, fazendo promessas que Deus não faz. Nós não podemos, diante de um câncer, por exemplo, uma doença grave que alguém descobre e ela está sofrendo muito, falar, não,
você já venceu em nome de Jesus. Deus não fez essa promessa. Deus não prometeu vitória aqui na terra. A única promessa que Deus faz é a promessa de vida eterna. E essa ele vai cumprir. E muitas vezes, nós cristãos andamos por aquilo que vemos. Por isso que no versículo 7, Paulo diz que nós devemos andar por fé e não pelo que vemos. Essas promessas que nós fazemos muitas vezes tentando confortar outras pessoas de que elas vão vencer aquele sofrimento, muitas vezes acabam trazendo mais prejuízo do que conforto. Porque quando as pessoas não passam por aquele sofrimento, não vencem da forma como você disse que ela ia vencer, ao invés de trazer conforto e esperança, você acaba afastando as pessoas do caminho do Senhor. Então, muitos têm necessidades, às vezes, de ver os milagres acontecendo. Muitos acham que a sua fé deve estar baseada naquilo que acontece, em coisas sobrenaturais nas suas vidas. Mas a Bíblia nos ensina que nós não podemos depender de algum tipo de coisa miraculosa para que nós tenhamos bom ânimo. A nossa fé deve estar unicamente fincada na obra de Cristo e na promessa de vida eterna. É por isso que nós podemos ter bom ânimo. É por isso que Paulo tinha bom ânimo, porque ele sabia que independente do que ele passasse, independente do sofrimento, se chegasse à morte, ele estaria alegre, porque ele estaria com seu Salvador. É por isso que em outro texto ele diz que morrer é lucro, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso deve nos trazer bom ânimo, irmãos, porque se para nós a pior coisa que pode acontecer, humanamente falando, é a morte, para nós a morte é lucro. Ou seja, passando pelo sofrimento ou não passando, resolvendo um problema ou não resolvendo, a gente está no lucro. A vida do cristão ela é de lucro na morte. Então, mediante tantos sofrimentos que nós enfrentamos e de tantas lutas, tantas notícias ruins que a gente está rodeado muitas vezes, nós devemos ter fé firmada nas promessas de Deus. Ande por fé, não ande por aquilo que você vê. Mesmo que todas as circunstâncias e as pessoas à sua volta digam que não existe esperança, a sua esperança está no Senhor, na promessa de vida eterna ao lado de Cristo. E a quarta e última atitude que Paulo nos ensina de como nós devemos agir diante do sofrimento é que ele se esforça para agradar a Deus. Além de não desanimar, além de ansiar pela ressurreição, além de sempre ter bom ânimo, Paulo se esforça para sempre agradar a Deus. Nos versículos de 8 a 10, ele vai nos ensinar isso. Verso 8 diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Então, Paulo tem plena confiança que ao morrer ele estará imediatamente com Deus. E é por isso que ele se agrada unicamente para agradar a esse Deus que ele irá encontrar. Paulo encerra no versículo 10, explicando o porquê que ele se esforça para agradar a Deus. Ele diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. O versículo parece um pouco desconexo, um pouco fora do restante do que ele está trazendo aqui para nós, mas é uma justificativa que ele traz que alguns poderiam dizer que é uma justificativa interesseira, porque ele diz que ao comparecer diante do tribunal de Cristo, ele sabe que ele vai ter uma recompensa. E é por esse motivo que ele se comporta para agradar a Deus. Apesar de alguns poderem dizer que é interesseiro, a Bíblia nos ensina isso, irmãos. A nossa salvação não depende de obras, é unicamente pela graça de Deus. Mas existe um galardão, uma recompensa que cada um de nós vai receber
conforme as obras que nós fizermos aqui, conforme aquilo que nós fizemos para agradar a Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é assim: eu quero agradar a Deus porque eu vou receber uma recompensa que não terá fim. Como eu disse, né, a Bíblia fala de galardão em diversos outros textos, fala dessa questão de recompensa, sempre frisando, não tem a ver com salvação. Salvação é graça, é independente de nós, mas nós vamos receber alguma coisa. E não é pecaminoso, não é errado nós fazermos a obra do Senhor, nós queremos agradar a Deus, pensando também nessa recompensa. A Bíblia não nos diz qual será essa recompensa, existem teorias, mas ela existirá, tanto para quem agradou a Deus, quanto para quem não agradou. No dia do juízo, todos nós estaremos diante de Deus, prontos para receber conforme aquilo que nós fizemos. Então, algumas pessoas dizem assim: eu quero entrar no céu, mesmo que for cheirando a fumaça, não tem problema, eu quero entrar no céu. Será que é isso que a Bíblia nos ensina? Que o que importa é entrar no céu? Ou será que a Bíblia nos ensina que nosso objetivo aqui na terra é fazer tudo para a glória de Deus, para agradar a Deus, sabendo que receberemos uma recompensa, mas o objetivo principal deve ser agradar a esse Deus que traz todo o conforto, a esse Deus que fez a única promessa verdadeira que traz esperança ao nosso coração, que é a promessa de vida eterna e de ressurreição ao lado dele e ao lado de Cristo. Portanto, meu irmão, se esforce para agradar a Deus. Todas as suas atitudes, elas devem ser para agradar a Deus, independente do que esteja acontecendo ao seu redor, independente daquilo que você veja na televisão, independente daquilo que você veja em rede social, de algum tipo de novidade, algum tipo de verdade diferente, algum tipo de coisa distorcida que chegue até você. Se esforce para agradar a Deus de acordo com o que a sua palavra nos ensina. Lembre-se que no dia do juízo, você será recompensado pelas suas obras. A sua obra irá ser purificada pelo fogo. É o que nos diz lá em Apocalipse. O próprio Deus vai nos mostrar se as obras que fizemos foram obras para a glória de Deus, para agradar a Deus, ou para termos vantagens pessoais diante dos homens. Concluindo, irmãos, gostaria de dizer para os irmãos que, independente do sofrimento que você esteja passando, ou que você irá passar, independente daquilo que possa acontecer na sua vida, você não deve se esquecer que a única fonte verdadeira de conforto e de consolo é a esperança de vida eterna, a certeza da ressurreição dos mortos e a expectativa da volta de Cristo. É isso que deve nos confortar e nos consolar. É a fé nessas promessas feitas pelo próprio Deus que deve nos ajudar a enfrentar todas as angústias dessa vida. Você deve estar firmado nessa fé e não naquilo que você vê e parece que não vai ter resolução. Lembre-se, Deus está sempre trabalhando para moldar você de acordo com o caráter de Cristo. Deus está trabalhando para ver a imagem de Cristo formada em você. A cada dia que passa, diante de todo o sofrimento que você tiver, Deus está tornando você mais parecido com o seu Salvador. Se isso não é motivo suficiente para nos alegrarmos, não sei o que pode ser. Cristo é o Filho perfeito de Deus. E nós estamos a cada dia sendo formados e sendo tornados mais parecidos com Ele. Não se esqueça disso. Então que você saia daqui hoje com a certeza de que o seu sofrimento é leve e é momentâneo, comparado com o peso da glória que te espera ao lado do seu Deus. Amém.
compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia